Fala galera, tudo tranquilo? Tudo em casa? Vamos lá? Vamos seguir firmes aqui, falar um pouquinho sobre os movimentos tectônicos. E para isso a gente precisa juntar alguns conhecimentos que nós já temos. Falar um pouquinho sobre as teorias, né, importantes sobre a dinâmica, sobre a gênese, sobre a dinâmica terrestre, com a culminância ali no pós-Segunda Guerra Mundial, na chamada teoria da tectonia de placas. Vamos voltar um pouquinho sobre isso e falar também que a crosta terrestre, né, ela não é contínua, ela é fragmentada em porções que apresentam densidades diferentes, tamanhos, espessuras, né, formatos, composição química diferente, tá legal? São as chamadas placas tectônicas ou placas litosféricas, certinho? Bacana? Então, esse é o primeiro passo pra gente entender esse novo tema. Segundo, nós temos que entender o seguinte, que essas estruturas rochosas, elas estão, né, flutuando sobre material pastoso, né? É o magma, que é o material que forma o manto terrestre, e esse magma está em constante movimentação. Aquele material, aquele magma próximo ao núcleo, é aquecido, ele se eleva, chega em porções, né, mais próximas da crosta, ele se esfria, e nós temos uma contínua movimentação. O quente sobe, o frio desce, o quente sobe, o frio desce. Isso apresentando, né, movimentos diferentes, nós chamamos de correntes de convecção. Tá legal? E é justamente essas correntes de convecção que explicam, né, o dinamismo terrestre. Então essa ideia que nós temos, que a crosta terrestre ela é estável, né, isso é um erro, né, um erro grande. Aí você fala, poxa, Rômulo, mas e o Brasil, né? Pô, o Brasil não tem terremoto, não tem sim, né? Tem sim. Obviamente a sismicidade brasileira, né, quando comparada de outras regiões, ela é muito baixa, né? Uma sismicidade, né, que está diretamente relacionada ao posicionamento geográfico do território brasileiro, né? O Brasil está com seu território próximo à região central da placa sul-americana e, consequentemente, afastado, né, das bordas ativas dessa placa, tanto das bordas da borda divergente como da borda convergente, como a gente vai estar relembrando aqui, tá legal? Então, essas placas tectônicas, essas porções, né, elas se movimentam, né? Elas se movimentam em movimentos de choque, em movimentos convergentes, também chamados movimentos destrutivos, bacana. Essas placas também, elas se afastam, tá? Em movimentos chamados de divergentes ou construtivos, legal? E nós temos aqueles movimentos, né, que são aquele caminhar lado a lado, que são movimentos conservativos, mas também são chamados de transformantes e tangenciais, tá legal? Certo? Ao longo das aulas, eu citei para vocês algumas regiões com essas características, né? Quando a gente fala de movimentos convergentes, a gente logo lembra do chamado Círculo de Fogo do Pacífico, né? Aquela região em formato de ferradura, banhado pelo Oceano Pacífico, onde nós temos muita convergência de placas tectônicas, como a gente vai ver, tá legal? Quando a gente fala de porções divergentes, né, a gente pensa nas grandes dorsais oceânicas, entre elas, a mais famosa pra gente, a dorsal meso-oceânica do Atlântico, né, formando essa cadeia montanhosa de origem marinha, como também a gente vai relembrar aqui. E quando a gente fala de movimentos tangenciais e conservativos, a gente lembra da falha de Santo André, né, na região da Califórnia, nos Estados Unidos. A gente lembra, né, do terremoto do Haiti. Bacana que no Haiti nós temos ali a placa caribenha e a placa norte-americana se roçando, né, se atritando em decorrência de um movimento conservativo, né, tangencial. Tá legal? Mas isso a gente vai ver agora com um pouquinho mais de detalhes, a gente vai falar de alguns conceitos, a gente vai falar de algumas características importantes, tá bom? Certo? Mas vamos falar um pouquinho aqui, um pouquinho de história, né? Quando eu expliquei para vocês a teoria, né, da tectonia de placas, que de forma dá um vigor aí na teoria de Alfred Wegener, né? A gente vai ver que ela vai dar um vigor aí na teoria de Alfred Wegener. A gente relaciona, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, né? Com a necessidade militar, né, de orientar o movimento submarinos entre os obstáculos, né, do fundo do oceano, levou ao desenvolvimento de equipamentos sonares, né, que de certa forma vão trazer uma lucidez muito grande, ou seja, a gente acreditava-se, né, em planícies, né, em algo nivelado, né, essas supostas planícies no fundo oceânico. Na verdade, essa alta tecnologia aplicada, com muito estímulo militar para a época, né, vai apresentar
vai apresentar, né, para a ciência, para os cientistas, que o assoalho marinho ele é formado por picos, ele é formado por planaltos, ele é formado por desníveis, ele é formado por depressões, né, marinhas, né? Bacana. E então, a partir dos anos 40, né, muitas expedições vão ser organizadas, continuaram, né, esse processo de mapear o assoalho marinho, certo? E esses trabalhos permitiram, né, de certa forma, que se percebesse determinadas características, tá? O trabalho de muitos pesquisadores de universidades dos Estados Unidos foram fundamentais depois. E com isso, há uma confirmação da teoria de Alfred Wegener. Vamos entender aqui, galera. É nesse contexto que eu citei para vocês, deixa eu pegar aqui para ficar um pouco mais fácil, é nesse contexto que eu citei para vocês que nós vamos ter a descoberta da dorsal meso-oceânica do Atlântico, tá bom? Então tá aqui, ó, tá passando aqui. Deixa eu pegar uma outra caneta só para facilitar o destaque. Olha, certo? A dorsal meso-oceânica do Atlântico. Repare aqui que a gente está falando, ó, América, África, certo? Olha as ilhas aqui, ó, próximas ao litoral africano. Olha aqui, por exemplo, né, Cuba, né, América do Norte, estão vendo? Porções da América Latina, América do Norte, legal. Aqui, galera, o que acontece? Vê se vocês conseguem perceber. Vocês estão vendo que à medida que a gente vai se afastando, da dorsal meso-oceânica, reparem, né? À medida que a gente vai se afastando aqui da dorsal meso-oceânica, deixa eu fazer de novo, que eu apaguei sem querer. Olha, à medida que a gente vai se afastando da dorsal meso-oceânica e se aproximando dos continentes, o que está acontecendo? Rômulo, o que são esses numerozinhos aqui? Esses números aqui, eles representam a idade das rochas estudadas. Quanto mais próximas da dorsal meso-oceânica, rochas mais recentes, com datação geológica mais recente. À medida que você vai se afastando em direção aos continentes, nós temos rochas com datação geológica mais antiga. Que conclusão que nós podemos chegar? Nós podemos chegar ao fato que as rochas têm idades diferentes, que representam épocas diferentes, e com isso justifica de fato que é um processo de separação. E nessa dorsal meso-oceânica, o magma atinge a superfície terrestre, é um processo, né, de derrame basáltico, é um processo de liberação de lava, que vai se solidificando, e por isso nós chamamos de áreas construtivas, né? Elas vão construir crosta, rocha, né? Num processo de solidificação que é acelerado em decorrência do contato com as águas oceânicas, tá legal? Então, isso é mais um indício, mais uma comprovação, né? Que em algum momento essas estruturas rochosas estavam unidas, lembra da Pangeia, certo? E há um processo de separação e construção de estruturas geologicamente mais recentes. Em contrapartida, essas várias fraturas, se você tem um processo de afastamento, consequentemente você tem um processo de choque nas outras extremidades de uma forma geral. É só lembrar da teoria, né, da deriva continental de Alfred Wegener, no início do século XX, que nós estudamos, bacana, e aqui nós temos toda essa comprovação. O resultado, né, de todos esses estudos foi a apresentação dessa realidade da crosta terrestre. Nós temos, né, uma estrutura fragmentada em placas litosféricas. Lembra que litosfera é a esfera das rochas, placas, né, tectônicas, que são dinâmicas, estão em movimentação, e aqui a gente consegue identificar. Então, por exemplo, a placa africana em relação à placa sul-americana está em processo de afastamento, né? E com isso nós temos a formação de um alargamento, né, digamos assim, do assoalho marinho no Oceano Atlântico. Na ilha da Islândia, por exemplo, né, na região, uma porção do Atlântico Norte, nós já temos a formação de ilhas, né? Tá? Né, você já tem tanta liberação vulcânica, tanta consolidação, e com isso, né, já está um processo de afloramento, ou seja, altitude positiva. Olha só que interessante, uma região, inclusive, que tem muito aproveitamento de energia geotérmica, né? Já falamos sobre isso. Vamos pegar aqui, olha só, olha a placa de Nazca.
a placa de Nazca, tá legal? Beleza? Tá se chocando com a placa sul-americana, e o resultado desse choque há um processo de subducção, há um processo de dobramento e de soerguimento do terreno, como a gente vai ver, formando aqui, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, tá legal? Certo? Formando aqui a Cordilheira dos Andes. E a gente começa a perceber essas regiões, por exemplo, né, a placa indiana, tá legal? Se chocando com a placa euro-asiática, tá certo? E nesse encontro aqui, ó, nós temos aqui China, Índia, né? A formação de uma cordilheira, a Cordilheira do Himalaia, onde nós temos, né, o Everest, o pico de maior altitude do planeta, através desse processo de choque, né? Reparem, por exemplo, aqui, ó, na região, né, conhecemos como Círculo de Fogo do Pacífico, a região de altíssima sismicidade, onde, por exemplo, fica o Japão, choque de duas placas oceânicas, gerando também soerguimento, né, elevação, enrugamento, dobras, legal? Como a gente vai estar vendo. Então, é isso aqui que a gente vai aprofundar, tá legal? É isso aqui que a gente vai aprofundar na sequência, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos tectônicos, a gente vai dar alguns exemplos para vocês, alguns conceitos importantes, aprofundar alguns outros que nós falamos, tá bom? Então, é isso aqui que a gente vai utilizar para nortear a nossa temática, tá bom? Aqui de movimentos tectônicos. Grande abraço, até daqui a pouco.